Como você acha que a Daenerys vai lidar com o jovem Griff quando ela for pra Westeros? Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago e hoje com a parte 2 das perguntas e respostas, que é o especial de 10 mil inscritos, que era pra ser um vídeo só e virou 2 vídeos, olha só. Eu falo demais. Cala a boca, Thiago. Não cala a boca nunca. E pra você que tá saindo do vídeo, calma lá, porque esse vídeo aqui, as perguntas e respostas deles são basicamente sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, então esse é o tema principal do canal, esse é o tema principal do vídeo, pode ficar aí bem tranquilo. E caso você tenha feito uma pergunta lá no post da aba comunidade que eu deixei justamente para reunir, né, os questionamentos de vocês, saiba que eu posso ter respondido você lá no primeiro vídeo, né? Então, caso você não seja respondido aqui, deve estar lá a sua perguntinha. E caso você tenham novas perguntas, fiquem tranquilos, vocês podem ir deixando nos comentários, mas logo mais eu lanço lá um novo post da aba comunidade para perguntas e respostas, porque é mais fácil concentrar tudo lá, mais fácil de eu ler, mais fácil de eu separar certinho. Então, fiquem calmos que eu vou fazer mais vídeos desse tipo, que eu gosto bastante. E claro, se vocês gostarem também, né? Deixando like, comentando e tudo mais. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos para as respostas. Para as perguntas também. Ricardo Oliveira, parabéns, sucesso. Muito obrigado. O sonho do Jon em Winterfell pode se tornar real? E se Jon regressando dos mortos poderia voltar mudado, se ele tecnicamente voltando dos mortos e ter características puxando os Targaryen, cabelo branco e olhos púrpuras, né? Se isso seria uma possibilidade. Obrigado pela pergunta, Ricardo. E Milena fez barulho aqui. E o sonho do Jon em Winterfell. Agora eu não lembro se você está se referindo a um sonho específico do Jon ou o sonho do Jon como Lorde de Winterfell. O sonho dos fãs de ver o Jon como Rei do Norte. Eu não entendi muito bem. Eu lembro que o Jon tem alguns sonhos quando ele tá lá na patrulha envolvendo, enfim, sonhos de lobo e envolvendo esse lado mais warg dele, que os Starks têm. Sei que ele tem alguns sonhos meio proféticos, mas eu não lembro qual exatamente você está se referindo. De um modo geral, eu acredito que a maior parte dos sonhos e das profecias que tem em GOT vão se realizar. Não necessariamente da forma como os personagens gostariam, mas acho que de alguma forma elas vão se realizar. Então isso já seria uma resposta. E se o Jon voltando dos mortos, né, com traços Targaryen seria uma possibilidade? Eu acho que ele vai sim voltar dos mortos. Eu acho que ele pode sim voltar mudado, assim como, né, a Catelyn Stark volta como Senhora Coração de Pedra, bem mudada. Eu acho que sim, ele vai perder algo dele lá, mas eu acho que talvez o Jon fique mais destemido, mais ousado. Não sei, ele já é bastante destemido e ousado, mas eu não acho que ele vai se tornar um personagem mau, eu não acho que ele vai ser o novo Rei da Noite, eu não acho que ele vai ser cruel, e não acho que ele vai assumir nenhum traço Targaryen, porque isso seria muito óbvio, e o George R. R. Martin geralmente é mais sutil, é mais rebuscado nas coisas que ele faz. Então o Jon voltando com olhos púrpuras e cabelo prateado seria uma coisa muito óbvia de que ele é Targaryen, e eu acho que isso não vai acontecer, até porque eu acho que o que aconteceu com a Catelyn Stark foi bem específico, né, do retorno dela, do corpo dela tá na água, ainda com a posição, do jeito que ela morreu. Então eu acho que vai ser, o Jon talvez volte mudado, mas não tão mudado assim. Lucas Ribeiro, o que você acha de uma animação do estilo What If? Aquela da Marvel, né? Só que do universo de GOT, tipo um episódio mostrando um mundo em que o Robb não foi morto e o Reino do Norte deu certo. Eu assisti pouco do What If, eu assisti acho que 1 ou 2 episódios só. Eu acho que não combina muito com o estilo de GOT, porque por mais que GOT tem várias possibilidades do que poderia ou não ter acontecido, pequenos trechinhos que poderiam ter mudado toda a história, né? Pequenas decisões que os personagens poderiam ter tido que teria outras consequências. Eu já fiz um vídeo, né, do como o Robb Stark poderia ter vencido, e dá pra trazer esse tipo de vídeo de outros personagens, mas eu acho que o What If funciona porque a Marvel tem esse lado mais comédia também, né, mais divertido, que GOT não tem. GOT se leva muito mais a sério. Então eu acho que não daria muito certo, mas é válido a gente pensar nessas coisas em vídeo, né? Acho que como série, né, acho que tem coisas mais interessantes pra trazer como spin-offs de GOT, mas como vídeos, né, pra um canal, aqui talvez a gente possa trazer algumas brincadeiras de pensar o que poderia ter acontecido com o personagem, quais decisões diferentes eles poderiam ter tomado pra se salvar ou pra salvar o reino de um caos completo. O Ned Stark, a gente pode falar sobre isso, porque muita gente diz que o Ned Stark é burro, outras pessoas defendem o Ned Stark com unhas e dentes. Eu estou mais para essas pessoas que defendem o Ned Stark, mas acho que ele errou, e a gente poderia também trabalhar de tentar entender o que ele poderia ter feito de diferente, por exemplo, né? É um exercício legal, mas acho que não como spin-off, como série animada, acho que não funcionaria também pra GOT, mas muito obrigado pela sua pergunta. Ângelo Gabriel, levando em conta que o jovem Griff pode ser um filho do irmão da Daenerys, Rhaegar, e não Blackfyre,
Você acha que a irmã dele pode estar viva no caso de não ter morrido no saque de Porto Real? Muito obrigado pela sua pergunta, Ângelo, mas eu acho que não. Isso porque a Rhaenys, né, que é filha da Elia Martell, ela teve uma morte muito violenta e muito explícita. Lembrando que no saque de Porto Real, o Montanha e um outro cavaleiro, o Sir Armory Locke, ou Locke, agora não lembro, eles foram até onde estava a Elia e os filhos dela, e eles invadiram, né, a fortaleza e mataram os 3, de uma forma bem brutal, inclusive muito brutal, né, acho até que é um exagero do George R. R. Martin nessa cena específica, apesar de achar que ele deve ter feito por isso mesmo, né, pra mostrar essa brutalidade, pra chocar. A menina em específico, a Rhaenys, ela é morta pelo Sir Armory Locke, que esfaqueia ela várias e várias vezes, de novo numa cena bem chocante. Já a Elia Martell é morta pelo Sir Gregor Clegane e o Aegon, bebê, ele tem a cabeça esmagada na parede. E por mais brutal que isso seja, é justamente esse acontecimento, a cabeça do bebê ter sido esmagada na parede, que faz com que surjam as teorias de que o Varys trocou, junto com o Illyrio e o Mopatis, o bebê por um bebê plebeu, né? Assim como o Jon Snow faz eventualmente lá na muralha, né? Também troca lá os bebês do Mace Rider e tudo mais. Ele teria trocado os bebês, o Aegon teria sobrevivido, né? Por conta disso. Quando os corpos foram apresentados pro Robert, o corpo da Elia Martell tava lá normal, o corpo da Rhaenys estava lá normal também, dava pra identificar que era Rhaenys, até porque ela já era mais velha, mas o corpo do bebê era um bebê sem rosto, porque era um bebê com o rosto esmagado. Então é daí que surgem as teorias, né? Porque, primeiro que já seria difícil, né? Ainda mais nesse período, identificar 2 bebês diferentes, né? O bebê às vezes muda a cor do cabelo, muda a cor do olho com o tempo, então seria já poderia levantar essa possibilidade com o bebê morto, mas um bebê sem rosto é o que dá peso pra ideia do Aegon ser o Aegon. Mas eu acho que não, eu não acho que ele seja o filho do Rhaegar, eu acho que ele é o Fagon, eu acho que todos morreram mesmo ali no saque de Porto Real, e ninguém da família do Rhaegar sobreviveu, além da Daenerys, né, que está viva e forte até hoje. Eu acho que no canal vamos ter mais vídeos sobre o Aegon, né, ou Fagon, e eu já tenho um vídeo sobre ele também, falando sobre como ele talvez tenha dominado lá a Ponta Tempestade, e qual que vai ser o plot dele nos Ventos do Inverno, então vocês podem já assistir esse vídeo que eu comento um pouco mais sobre esse personagem. Paulo PHBC, será que existe alguma chance do jovem Griff ser o príncipe prometido como acreditava Rhaegar? Obrigado pela sua pergunta, Paulo. Eu acho que não, como eu falei, eu acho que o Aegon, na verdade, é Fagon, ele é Blackfyre, então eu acho que a teoria do Rhaegar de que ele seria inicialmente o príncipe que foi prometido estava errado, e de que o filho dele, né, com a Elia Martell, o Aegon, seria esse príncipe que foi prometido também tá errado, e acho que a ideia dele achar que precisa, né, ter 3 cabeças do dragão também tá errado, e acho que no final das contas a única coisa que ele acertou foi que de fato o príncipe que foi prometido é o Jon Snow, filho dele com a Lyanna Stark, mas saiu bem às avessas, né, não foi como ele esperava, não foi do jeito que era pra ser, mas eu acho que é o Jon Snow, que daí seria filho do Rhaegar também, mas não o Aegon, e muito menos o Aegon Blackfyre, né, então, como eu disse já na pergunta anterior. Leon, futuramente vai trazer conteúdo sobre outras sagas literárias e universos fantásticos? Acho que nesse canal, não tá nos meus planos, pelo menos por enquanto. Quem sabe no futuro, bem futuro. Mas, enfim, quando eu falo sobre outras coisas, o rendimento cai. E hoje, pra mim, é muito mais fácil fazer vídeo sobre GOT porque eu já conheço. Eu já sei onde procurar, eu já sei onde ir atrás das fontes, eu sei os temas que são mais interessantes de ver. Pra mim é muito mais fácil criar conteúdo sobre as crônicas, né? Eu gostaria de falar sobre outros temas, mas eu acho que hoje não compensa e eu não sei se vai compensar um dia, né? Mas pretendo ter outros canais, quem sabe no futuro, talvez sobre, né, ficção e narrativas de modo geral, ou sobre algum outro assunto que eu acho interessante. Não sei, as coisas estão em aberto, mas hoje eu tô focado aqui no Cala a Boca Thiago e tô focado em fazer o melhor conteúdo possível sobre as crônicas. Mas muito obrigado pela sua pergunta. Cauã Rodrigues, como você acha que vai ser o desfecho do Tyrion nos livros? Pô, boa pergunta. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, só sobre o futuro do Tyrion, mas não sei. Eu acho que vai ser bem diferente da série, porque o Tyrion, vou falar Tyrion, ele é um personagem que moralmente tá bem diferente do que foi na série. Eu lembro que tem um vídeo muito bom da Mikan, acho que é a autópsia de Game of Thrones que ela fez, tem um episódio que ela fala só sobre o Tyrion. E que ela fala de um detalhe que foi mudado na série, que muda completamente quem é o Tyrion nos livros. Que é justamente o assassinato da Shai. Que na série, o Tyrion chega, vê que a Shai tava com o Tywin Lannister na cama, e ele enforca ela. Assim como ele faz nos livros. Só que na série, a Shai primeiro tenta pegar uma adaga pra matar o Tyrion.
E aí quando ele mata ela, querendo ou não, ele também estava se defendendo. Enquanto no livro isso não acontece. Nos livros o Tyrion chega sorrateiramente e simplesmente sufoca ela ali sem ela poder ter tempo para reagir. Então isso é muito impactante, né? Isso muda muito o personagem do Tyrion, né? Ele tá bem mais quebrado nos livros. Outro exemplo, né? Ele conversa com o Jaime, né? O Jaime ajuda a libertar ele, tanto na série quanto nos livros. Na série, o Jaime dá um abraço nele, eles se despedem de uma forma harmoniosa e vão embora. Nos livros, o Jaime conta pro Tyrion que aquela primeira namorada que o Tyrion teve, a primeira mulher com que ele casou, que se não me engano é a Tisha, né? Que o Tyrion sempre pensa muito nela e que ele acreditava que na verdade ela era só uma prostituta que tinha sido paga pelo Jaime pra ficar com o Tyrion, que ela nunca teria gostado dele de verdade. Ele tem esse trauma, mas aí o Jaime revela nos livros que não, que ela era verdade, né? Na realidade. Ela gostava do Tyrion mesmo, ela queria ficar com o Tyrion mesmo, e foi o Lord Tyrion Lannister que deu aquele final tão horroroso pra ela. Outro final extremamente chocante ali de GOT. E nisso, o Tyrion conta pro Jaime que a Cersei, né, tá liberando pra geral e que a Cersei não gosta do Jaime do jeito que ele gosta dela. E essa cena é extremamente importante pros dois personagens, porque depois disso, nos livros, o Jaime vai começar a cagar pra Cersei, porque ele vai se sentir traído por ela, e o Tyrion também quebra basicamente o último laço que ele tem com os Lannisters, que era com o irmão dele, e vai pra Essos com outra perspectiva. Ele tá muito mais maldoso, ele tá muito mais violento, ele tá muito mais sarcástico, ele tá muito mais machista, perguntando o tempo todo para onde é que as putas vão, é a frase que ele fica pensando. Então, o Tyrion é um personagem bem diferente mesmo, um dos personagens mais diferentes, talvez, da série pros livros. Então, eu acho que o final dele tem que ser diferente, né? Não tem como o final dele ser igual. Aquele Tyrion bonzinho, junto com o Bran, no final feliz, vamos governar todos juntos. Não vai ter isso nos livros. Talvez o final do Tyrion, inclusive, seja bem triste, né? Porque ele tem toda uma tristeza dentro dele, que eu não vejo como ele pode ter um final feliz. Mas ele ainda é um personagem incrível, né? Diga-se de passagem. Os meus 3 personagens favoritos são os 3 mais populares, né? É o Tyrion, o Jon e a Daenerys. Chronicles. Inclusive, Chronicles é uma das pessoas que mais comenta aqui no canal e tá apoiando desde sempre. Então, desde já, muito obrigado pro Chronicles. E ele tem o mesmo sobrenome que a gente. Sim, ele é Freire também. Eu e a Milena somos Freire, muito parentes, mas não é nosso parente, mas é isso. Porque Freire é um sobrenome super comum, mas a Milena acha que não, que é... Olha o que ele tá falando. Mas é um sobrenome comum, meu Deus. Sério? Desculpa, Ronix. Qual outra saga, livro de Dark Fantasy ou de outro gênero que você gosta e que recomendaria para o público? Eu recomendo The Witcher e a trilogia As Crônicas de Arthur. Boas recomendações. Eu gosto dos jogos de The Witcher, mas nunca me aventurei pros livros. Assisti as 2 temporadas da série da Netflix e confesso que não gostei. Eu acho impressionante como a galera tenta recriar Game of Thrones, né? Nas séries e tudo mais e não consegue. Meus amigos, né? Meu amigo, inclusive, que fazia o podcast comigo do Livrologia, ele adora The Witcher, a esposa dele também. Então eu sei que é muito bom, mas... eu não consigo. Eu tenho, na verdade, muito problema com alta fantasia. Eu não gosto tanto de alta fantasia. Eu não consigo gostar tanto de Senhor dos Anéis. Eu respeito muito Senhor dos Anéis porque é a principal obra de fantasia que existe, mas eu tenho dificuldade. Eu prefiro fantasia urbana. Apesar de eu gostar muito de GOT, eu, no geral, prefiro fantasias como Harry Potter, que está aqui, ou Percy Jackson, que também é mais infantil, mas eu gosto muito, ou Jogos Vorazes. Então, essa seria a minha recomendação. São todos livros que, se você supera o preconceito que às vezes tem sobre eles, tipo, Harry Potter ser uma história meio infantil. De fato, os primeiros livros são, de fato, ele tem outro foco, que não é igual o GOT, ele tem outro nível de acontecimentos, mas Harry Potter é uma história incrível. Jogos Vorazes é incrível. Jogos Vorazes pra mim tem o melhor final dos livros no geral. Inclusive eu acho que vai ser bem parecido assim o final de GOT com o final que tem em Jogos Vorazes. Eu acho muito bom. É um final bem agridoce, como o George R. R. Martin promete. Percy Jackson é muito legal também, mas acho que menos. Eu prefiro muito mais Harry Potter e Jogos Vorazes. Mas se você quer uma recomendação de fantasia sombria, eu vou dar uma recomendação que não é nem minha, mas é de George R. R. Martin, que é um livro totalmente diferente, mas é Em Busca de Watership Down, que é um livro sobre coelhos. É uma história bem realista sobre um grupo de coelhos que precisa fugir depois que um dos coelhos do bando tem uma visão dizendo que o lugar em que eles vivem vai ser destruído. E eles começam a procurar uma terra fértil e que eles vão poder viver felizes, chamada Watership Down. E é um livro sensacional. E eu digo que o George R. R. Martin está indicando porque o George R. R. Martin tem, né, a frase dele na capa do livro dizendo que é uma fantasia sombria muito, muito boa. Então, essa seria a minha recomendação do George R. R. Martin. E deixa eu mostrar a capa do livro que é muito bonita. Peraí, não vou conseguir.
Ela brilhava, mas agora não. Mas é muito bonito esse livro, eu adoro ele, recomendo muito. Uma das melhores fantasias do século XX. Sim, então recomendo. E se você não gostou de uma das recomendações, vai de Stephen King, porque não tem erro também, ele também é bem detalhista. Eu gosto muito que o King, ele trabalha muito bem os personagens, ele tem uma coisa muito parecida com o George R. R. Martin, ele não tá nem aí pro tempo que ele vai levar para desenvolver um personagem. Então todos os livros dele começam muito lentos, porque ele vai desenvolvendo a história dos personagens até o limite. E eu digo especialmente com It e Dança da Morte, que estão aqui, não sei se dá pra ver, mas essa seria a minha recomendação para vocês que gostam de livros grandes e que ainda não conhecem o King. Muito bom. Nossa, esse aqui é impossível. Gurumon. Desculpa, moço, eu não li o seu nome certo. O que você acha que o Jaqen H'ghar, não sei se se escreve assim, também não lembro, qual seria o objetivo dele em Westeros, na sua opinião? Lembrando que o Jaqen tá lá em Westeros quando ele encontra com a Arya, e a série, por exemplo, eu acho que nem os livros dá uma explicação do que ele tá fazendo lá. A gente sabe que um assassino sem rosto é muito caro mesmo. A gente vê o Mindinho falando que até pro reino seria caro pagar um deles pra matar a Daenerys. Então, quanto mais importante, inclusive, é o alvo, mais caro fica. Então, isso levanta muitas hipóteses de o que ele estava fazendo lá, por que ele estava tão longe de Bravos, quem que ele estava como alvo de matar. A gente sabe que tem 2 homens sem rostos, ou 2 aparições de homens sem rostos, fora o Jaqen, em Westeros, nos livros. A gente sabe que tem um homem sem rosto na Cidadela, toda uma operação que tá rolando lá, de matar uma galera por lá e fazer uns esquemas, que dá pra fazer um vídeo só sobre isso. E a gente sabe também que o Balon Greyjoy foi morto por um homem sem rosto também, provavelmente amando do Euron Greyjoy. Tem uma profecia, né, que uma vidente vê, que é basicamente relacionada a isso. O Balon Greyjoy simplesmente cai da ponte no meio de uma tempestade, só que era uma ponte que ele passava todos os dias, então não faz sentido ele ter morrido nela. E se não me engano é o Fantasma do Coração Alto que fala pra Arya que viu, né, um homem sem rosto numa ponte no meio de uma tempestade com um corvo no ombro, né, que é uma referência a um homem sem rosto, e o corvo ser o Euron Greyjoy, que é o símbolo dele. Então, enfim, então a gente sabe que tem esses 2 homens sem rostos lá em Westeros, mas a gente não sabe se eles são Jaqen ou não, e nem qual era o alvo do Jaqen. Acho que tem muita especulação em relação a isso. Se alguém tiver uma teoria ou se lembrar de alguma coisa que eu tô esquecendo aqui, pode deixar nos comentários, mas eu acho que vale a pena um vídeo só sobre isso, né? Só sobre os homens sem rosto, o papel deles na história das Crônicas de Gelo e Fogo. Interessante. Gabriel Santana, na sua opinião, quais são os personagens que não podem morrer nas crônicas? Muito obrigado pela sua pergunta, Gabriel, mas a minha resposta é nenhum. Pra mim, todo mundo pode morrer. Valar Morghulis, né? Todos os homens devem morrer. E aqui a gente inclui as mulheres também. Porque, pra mim, as Crônicas de Gelo e Fogo é maravilhosa também por isso. Porque não tem um personagem favorito, porque todos podem morrer. Alguns podem ressuscitar também, como eu acho que vai acontecer com o Jon Snow, sim. Mas eu acho que todos os personagens estarem à mercê da morte, né? Desse deus aí, que está acima de todos os outros deuses, né? A morte. É algo que faz a obra ser muito mais interessante, né? Se tivesse um personagem favorito, que tem essa armadura do protagonismo, seria bem ruim. Que é inclusive o que a série fez nas últimas temporadas e cagou bastante com as coisas. Mas vale aqui umas curiosidades. Eu sei que a mulher do George R. R. Martin fez ele prometer que a Arya ficaria viva até o último livro, porque é a personagem favorita dela, acho que é Paris, o nome da esposa do George R. R. Martin. Então a Arya deve durar até o último livro. E eu acho que alguns personagens, como o Jon, devem ficar vivos, porque eu gosto do final dele da série e imagino que seja parecido nos livros também. Ele vivendo com o povo livre, como eu já respondi no vídeo anterior de perguntas e respostas. Já personagens como a Daenerys, eu acho que a Daenerys é muito a síntese da fala da Cersei. Se você joga o jogo dos tronos, ou você vence ou morre. Eu acho que ou a Daenerys vence tudo, ou ela morre no final, porque eu não vejo um caminho pra Daenerys viver feliz em Bravos, na casa da Porta Vermelha com o Limoeiro. Eu acho que a Daenerys, especialmente no final da Dança dos Dragões, como eu falo no vídeo analisando o Nó de Meereen, abandonou essa possibilidade, né? Ela vai ser a conquistadora que ela nasceu pra ser, e ou ela vai vencer tudo, ou ela vai morrer tentando. E eu particularmente acho que ela não vai vencer, portanto... Mas, sei lá, eu acho que todos os personagens podem morrer nos livros e é isso. O Bran também é um personagem que eu acho que deve ficar vivo como Corvo de Três Olhos. Sansa, acho que é um personagem que merece um respiro, porque essa aí só sofre, meu Deus, coitada. Então é isso, eu acho que nenhum personagem não pode morrer, assim, acho que todos estão na mira aí
E isso que faz a obra ser tão legal. Eduardo Marques, como você acha que a Daenerys vai lidar com o jovem Griff quando ela for pra Westeros? Na base do fogo de dragão do Dracarys. Eu não vejo a Daenerys negociando com ele, porque das duas uma. Ou ela acredita que ele é o falso Aegon e vai querer eliminar ele porque ele é o dragão de Ponto Mineiro, porque ele é um Blackfyre e porque ele tá mentindo, porque ele é um mentiroso. Então ela vai querer acabar com ele, de qualquer jeito. E como os imortais previram, né, a Daenerys é a matadora de mentiras. Ou ele é filho do Rhaegar mesmo, ela acredita nisso, mas nesse caso ele tem uma pretensão melhor do que ela pro Trono de Ferro. E aí a Daenerys não vai ceder e casar com ele, até porque ela já fez isso com o Rhaegar Dolorak, que já foi ruim lá em Meereen. Não vejo a Daenerys cedendo pra ninguém nunca mais, assim. Se ela escolher o caminho do dragão, da guerra, como eu falo lá no Norte de Meereen, eu acho que ela não vai ceder de forma alguma, não vai aceitar governar ao lado de ninguém. Então o único destino para esses dois é o conflito, né? Ou alguém elimina o jovem Griff antes, ou a Daenerys vai tomar isso como objetivo principal dela, né? Seja qual for o resultado, né? Se ele for verdadeiro, como filho do Rhaegar ou não. Henry Bandeira, o que você acha sobre a teoria da Daenerys ir a Westeros por Asshai? Eu li essa sua pergunta, Henry, e não sei, eu nunca vi essa teoria. Inclusive, se alguém tiver uma fonte para essa teoria e quiser deixar nos comentários também para eu dar uma olhada, eu não conheço, não encontrei nada. Pra mim é meio estranho, porque até achei bem curioso, assim, de todas as perguntas que me fizeram, acho que essa foi a que fez eu ficar mais tempo procurando, porque é difícil até achar um mapa que alguém tenha feito de Asshai da Sombra, porque é muito longe, né? Então, por exemplo, a gente tem Westeros, Essos, que é maior que o Westeros, né? Então, o Vais Dothrak tá aqui, Meereen tá aqui, Qarth, que a Daenerys tá na segunda temporada, no segundo livro, tá aqui, e a Asshai da Sombra tá lá, fora do esquadro, assim. Então, a maior parte dos mapas de Essos nem aparece a Asshai da Sombra, que é muito longe. Então, pra mim, a única chance da Daenerys ir pra lá e ir pra Westeros a partir de Asshai seria se o mundo de Westeros fosse redondo mesmo, né? E aí ela desse a volta pelo mundo, indo pro outro lado. Mas a gente nem sabe se isso é de fato o que acontece lá. A gente não sabe se a Terra é plana lá nas crônicas, né? Não dá pra saber. Inclusive tem um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi sobre Game of Thrones foi do Nerdologia, que ele fala sobre isso, sobre como que é o planeta de Westeros por conta dessa questão climática, de ter invernos muito longos, verões muito curtos. Ele tenta explicar cientificamente como isso poderia fazer sentido, né? Dentro dos limites, é claro. Então é um vídeo interessante de vocês assistirem, é um vídeo bem antigo. Mas enfim, então eu não sei, eu não conheço essa teoria, mas me parece bem improvável. Asshai é um lugar muito citado, então eu acho que tem que aparecer mais coisa de Asshai das Sombras, mas eu não vejo a Daenerys indo de Westeros para lá. Talvez ela pare lá de alguma forma, no final da história, sei lá. Mas realmente me parece difícil, porque Asshai é realmente muito, muito longe. E a gente não sabe o que tem a oeste de Westeros, né? A gente não sabe se dá a volta e chega em Asshai. Mas talvez, sei lá, o Victarion Greyjoy chegar em Meereen, pegar a Daenerys, e aí eles irem pra Asshai, darem a volta e desembarcarem nas Ilhas de Ferro. Seria uma possibilidade? Não sei. Fica aí a teoria pra vocês. Bruno Henrique. A Casa Tyrell vai ser extinta nos livros igual foi na série? E se sim, vão morrer na explosão do septo? Eu respondi isso no outro vídeo. Eu não sei se vai acontecer a explosão do septo. Tem o jovem Griff nos livros e isso muda muito as coisas, muda muito a configuração. Porque existe essa teoria de que o jovem Griff vai tomar Porto Real dos Lannisters, e aí a Daenerys vai ter que enfrentar o jovem Griff lá, com o apoio dos Martell. A princípio, o Mace Tyrell, ele não queria sair de Porto Real porque a Margaery estava sendo julgada pela fé, mas a gente sabe que nos Ventos do Inverno, no capítulo da Arianne, ela diz que o Mace tá indo com as forças Tyrell pra Ponta Tempestade para enfrentar o jovem Griff. Então, se ele saiu de Porto Real, seria um indício de que a situação da Margaery foi resolvida. Se ela tivesse sido explodida pela Cersei, não faria muito sentido ele estar apoiando ainda o Trono de Ferro para lidar com os Lannisters. Só se a Margaery foi explodida pela Cersei e aí ele tá indo pra Ponta da Tempestade, não para enfrentar, né, o jovem Griff, mas para apoiar ele. O que me parece improvável também, porque acho que a Arianne dá a entender que ele tá indo para enfrentar mesmo. Então eu acho que não, eu acho que os Tyrell não vão ser extintos. Inclusive tem mais personagens Tyrell, porque acho que nos livros ele mostra só o Loras, né, o primeiro irmão da Margaery, só que ela tem outros dois, então eu acho bem difícil que a casa seja extinta. E se rolar a explosão do septo de Baelor, não vai morrer todo mundo. Mas eu nem sei se essa explosão vai rolar. Eu acho que talvez seja uma explosão mais geral mesmo de Porto Real
local como um todo. E, inclusive, eu acho que a explosão do septo foi uma cena muito legal dessa temporada, mas foi só uma forma do D&D simplificarem a trama e cortarem alguns personagens. Hendrik Silva, qual você acha que será o destino do Lord Varys? Boa pergunta também. Na série ele acaba morrendo porque do nada ele resolve trair a Daenerys. Eu falei isso no vídeo de questões abandonadas de Game of Thrones, ou dos plots abandonados, e muita gente ficou tipo, meu Deus, mas faz tudo sentido, ele queria trair a Daenerys. Só que o ponto é que não faz sentido o Varys trair a Daenerys, porque a gente não sabe exatamente qual é a real intenção do Varys, qual é a real intenção do Illyrio. Eles são personagens bem misteriosos ainda nos livros, mas a princípio o Varys é totalmente pró-Targaryen, né? Ele é totalmente pró-Casa do Dragão. Então, mesmo que ele saiba que o Aegon seja um Blackfyre, nos livros, ou ele é pró-Targaryen, ou ele é pró-Blackfyre, porque provavelmente ele queria unir as duas linhagens, né? Do Aegon com a Daenerys. E nos livros ele faz tudo pra isso dar certo, né? Ele parece ser bem dedicado a essa causa. Então, ele simplesmente achar que a Daenerys tá muito saidinha e do nada resolver trair ele, é só uma simplificação do D&D de novo na série, né? Agora, nos livros, eu acho que talvez ele prefira os Blackfyre e o Aegon em prol da Daenerys, então talvez ele não apoiasse a Daenerys como aconteceu ali na série, mas é difícil saber o destino dele. Eu acho que ele é um personagem que vai morrer em algum momento. Não vejo ele durando muito mais. Até porque é um desses personagens que acaba sendo muito misterioso, de novo, né? E muito conspirador. Ninguém sabe exatamente onde que ele tá, o que ele tá fazendo. Então eu acho que ele deve durar até o Sonho de Primavera. Mas imagino que o final dele seja a morte mesmo, né? Não acho que é um personagem que vai sobreviver à longa noite e às guerras que vão vir em Westeros. Mas realmente é um personagem com muito mistério. Outro que vale aí a pena fazer um vídeo sobre. Quem sabe na semana que vem. Dimas Oliveira, qual será o futuro da Arya? Vocês estão bem curiosos, né, com o futuro dos personagens, né? Tá me dando boas ideias aí pra vídeos. A Arya eu gosto bastante também do final dela na série. Não que eu goste... Bom, pera lá. Ela mata o Rei da Noite, acabei de lembrar disso. Então não gosto do final dela na série. Mas assim, na série ela abandona completamente esse lado de ser uma assassina sem rosto, de ter essa habilidade. Basicamente ela abandona isso, ela mata os Frey lá de um jeito bem overpower e depois é só, a Sansa encontra as máscaras dela e nunca mais. Ela nunca mais usa os poderes. E tem a cena do cavalo branco também que não faz sentido nenhum. Então, sei lá, eu acho que... Eu imagino que... Vou dar um spoiler aqui do que eu acho que vai acontecer com a Arya, mas eu provavelmente vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu acho que a Arya vai voltar pra Westeros pra uma missão, como assassina sem rosto. E no dever de cumprir essa missão, eu acho que ela vai ficar na dúvida entre seguir o caminho da vingança, seguir a lista dela, seguir o caminho da casa do preto e do branco e de ser uma assassina sem rosto, ser um homem sem rosto, ou voltar a ser a Arya Stark e voltar a cuidar da família dela. Eu acho que ela vai entrar nesse dilema cumprindo uma missão. E aí ela vai ter que decidir o que ela vai fazer. Imagino que ela vai voltar pro lado da família dela e que vai ter alguma coisa boa acontecendo com os Starks, porque também é uma família que só se ferrou até hoje, né? Então eles têm que ter alguma redenção, né? Então, eu acho que a Arya vai participar dessa redenção com a Sansa, com o Jon, quem sabe. Então, eu imagino que isso vai acontecer. Acho que a Arya sobrevive também. Como eu falei, personagem favorito da esposa de George R. R. Martin, tem essa promessa. E gosto dessa ideia dela explorar o Oeste, né? Como eu falei, a gente não sabe que tem o Oeste de Westeros, se o mundo dá volta. Ela aí fazer essa exploração eu acho interessante. Mas me parece um final muito Disney pra ela. Então, alguma coisa vai dar ruim com a Arya, né? Então... ou ela não vai ser bem sucedida na vingança dela, ou ela vai tentar ficar do lado da família, mas vai acabar cedendo e ficando com o lado da vingança também, e vai ser uma pessoa meio infeliz por conta disso. Mas imagino que ela é uma personagem que vai sobreviver à longa noite e não vai matar o Rei da Noite, até porque nem tem o Rei da Noite nos livros. Mas imagino que ela vai ter um final agridoce também, né? Ela vai sobreviver, mas a um custo muito alto de perder a essência dela, talvez, abandonar esse lado da família dela, do sangue, e por aí vai. E por fim, a última pergunta do Tevão Machado. Você acha que esse ano o Seahawks tem esperança? Não. Eu adorei essa pergunta, uma pergunta de futebol americano. Eu deixei essa pergunta também porque, pra mim, ela tem relação com as crônicas, porque eu basicamente amo futebol americano, é meu esporte favorito, por conta do George R. R. Martin também. Eu lembro que eu tava durante a pandemia, sem nada pra fazer, acabei indo no blog de George R. R. Martin ler um texto, e ele tinha lá um texto falando sobre os Giants e os Jets, e como seria o campeonato deles na NFL daquele ano, e falei, olha só, talvez esteja passando na NFL. Liguei a TV e tava passando na NFL, na ESPN, e comecei a assistir. Eu já conheci um pouquinho do esporte,
mas já tinha assistido alguns Super Bowls, mas foi por conta de George R. R. Martin que me apaixonei. Inicialmente eu torcia pro Seattle, mas eu fui vir a casaca, admito, e hoje eu torço pros Giants, que é o time do George R. R. Martin também, então nós somos assim. Mas eu não torço mais pro Seattle porque eu torcia mais pro Russell Wilson, né, que era o quarterback do Seattle, mas ele saiu, aí eu entrei em crise e escolhi os Giants, que não tem nenhum jogador brilhante, mas é um time muito bem estruturado. Fica a dica aí pra vocês. E é isso, esse foi meu comentário sobre futebol americano. Mas é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo super longo, que era pra ter ficado bem mais curto. Desculpa, Diego, de novo. Mas respondi todas as perguntas de vocês. Eventualmente vou abrir mais, né, um post lá na aba comunidades para responder perguntas, lá eu consigo concentrar melhor, mas vocês também podem usar os comentários para sugerir vídeos, deixar teorias, deixar perguntas. Eu tô sempre lendo o máximo que eu posso e respondendo tudo que eu consigo responder. E é isso, comentem sobre qualquer coisa que vocês queiram comentar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Quase que me confundi de novo. Estamos aqui, Diego, onde paramos no vídeo 1 para gravar essa continuação aqui num lapso temporal. É isso. E adiantando o vídeo, olha só que alegria. Vamos lá. Elencar perguntas interessantes. Veja primeiro no primeiro vídeo. Veja primeiro. E caso a sua... Eu fui me coçar, me deu um tremelique, eu tirei o óculos. Ai, muito burro. O sonho de Joe tava fácil de ver, tá? Visenya, da Rhaenys. Agora eu não lembro, acho que é Rhaenys, né? Que é o filho, porque é o mesmo nome que o Aegon Conquistador e suas irmãs. Mas a minha... Ai, eu vou precisar ver. Veja aí qual que é o nome dos filhos da Elia Martell. Ai, difícil. Esqueci de procurar isso. Filhos de quem? Filhos da Elia Martell. Se você colocar Elia Martell Wiki de Gelo e Fogo e entrar no perfil dela, vai ter do ladinho, assim, filiação. Tá, vamos voltar. Clica de novo na Elia ali, pra ver quem que matou ela. Porque é o Montanha e mais um cavaleiro. Eu quero o nome do cavaleiro. Esqueci de procurar. Morte. Deve estar na história dela aí. Morte. O torneio. Deve estar em azul. Pausa aí pra eu procurar. Pausa. Take 2. Quanto tempo tá? Bate palma. Tá, então eu vou ler de novo. Eu acho que no canal vamos ter mais teorias. Quase arrotei no Diego. Perdão, Diego. Não. Mais uma pergunta. Peraí que eu vou ler de novo que ficou meio estranho. Paulo PHBC. Eu sou novo nesse estilo de vídeo. Eu tô acostumado de novo já com meu roteirinho. Agora ficar lendo pergunta e responder é difícil. Paulo PHBC. Será que existe alguma chance do jovem Griff ser o príncipe que prometido? Ai, também difícil. Provavelmente seu. Hoje, o Diego, hoje o Thiago tá largado, né? É que é um vídeo família, é um vídeo despojado. Quanto tempo tá? Jogos Vorazes. E você tá muito pra lá agora. Ai, meu Deus, mulher. É isso. A gente sabe que um homem sem rosto, um assassino, né, dos homens sem rosto, dos homens sem rosto. E a gente sabe também que provavelmente o pai do Theon Greyjoy, agora me fugiu o nome dele. O Senhor Greyjoy. Lord Greyjoy. Balon. Time. Caraca. 3 minutos. Sei lá, quando é bem longe. Tem 1, 2... Tem 3 só. Olha só.